Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com Especialista do episódio da ITMídia. Mais um capítulo que vamos trazer informações e conteúdos para vocês sobre o case e o grande desafio que a ITMídia nos passou. Hoje temos a participação do Sérgio Svetter. O Sérgio tem 29 anos de experiência em empresas de grande porte e é especialista em inovação e transformação digital. Além disso, é mentor de startups com foco em aplicação de soluções inovadoras em empresas. Tem passagem em empresas como Algar, Up Brasil e atualmente é coordenador do curso de pós-graduação em Data Science e Big Data da PUC, Minas Gerais. E é fundador da Singular Consultoria. Sérgio, obrigado pela sua participação em nosso bate-papo, seja muito bem-vindo. Mas é um prazer aqui compartilhar um pouco, acho que vai ser muito rico a discussão. Legal. Temos com a gente também o Eduardo Raboni, que é o nosso head de operações, já conhecido do canal, conhecido de vocês que nos acompanham, está aqui com a gente também para enriquecer esse bate-papo. Raboni, boa tarde. Oi, pessoal, legal estar aqui com vocês hoje. Isso aí. Bom, vamos começar aí. Sérgio, a gente está trabalhando nesse case da ITMídia, onde eles nos trouxeram um grande desafio. Eles têm uma grande fonte de dados lá e eles querem converter isso em negócios. Mas antes de entrar nesse ponto exatamente, eu queria contar a sua experiência agora na parte de Big Data, de Data Science. Me fala uma coisa, você acha que o executivo brasileiro ele está acostumado a tomar decisões baseado em dados, em estudos, em informações, ou ainda tem muita gente que toma decisões baseado em intuições? Eu acho, Márcio, da minha experiência como executivo também, né, de maneira geral, o que a gente percebe é muito no repertório que ele tem, né, e nos sinais que ele percebe, como ele interpreta esses sinais. Por quê? Porque o mundo corporativo ele tem um dinamismo muito grande, né? Então, é muito pouco tempo para você avaliar uma série de questões, variáveis, né? Para tomar uma decisão, né? Então, eu acho que isso força um pouco o executivo, de maneira geral, a tomar decisões dentro do que ele conhece, dentro do repertório, dentro da percepção de como é o mundo para eles. Mas talvez o grande ponto que transforma esse costume, vamos dizer assim, que a gente está falando, é que o mundo está mudando, né? Talvez o mapa e o repertório que você tinha já não está valendo mais, né? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto, né, que está forçando, eu tenho observado isso cada vez mais frequente, né, que é tentar entender um pouco mais, não vou dizer de maneira científica, né, mas de uma maneira estruturada, como que as coisas estão caminhando, porque, assim, dentro da disciplina de análise de dados, vamos dizer assim, né, então, eu vou falar agora como força de ofício lá, como coordenador do curso, né, de pós-graduação, né? O que acontece? Tem 3 grandes pedaços aqui, né, enquanto se analisa dados, que eu acho que é o ponto que a ITMídia quer considerar, né? Primeiro, você tem que descrever os dados, não? Beleza, os dados são esses. Depois, com esses dados, você prevê o que deve acontecer, né? Mas o mais legal é o que você tem que fazer com isso. Então, eu tenho um colega meu, Raboni, aqui em Uberlândia, o Felipe Costa, um cara assim, tipo, fissurado em bicicleta, um atleta, né? Um cara muito inteligente também. Ele teve Covid, né? Aí querendo voltar, e o cara tem 12 bicicletas, pensa um cara viciado, né? Acorda 5 horas da manhã todos os dias, quando ele viaja, ele leva rolo, que negócio para levar bicicleta, para poder treinar, né? E ele ficou com medo de treinar em alto impacto, né? E ter alguma consequência, né? Aí foi no médico, Raboni, o cara olhou os exames dele e falou assim para o Felipe. Falou, Felipe, eu só tenho um negócio para te falar. Eu tenho paciente com exames melhores do que o seu que já morreram. Ponto. E o Felipe olhou para o cara, né? Falou, legal. Né? Mas isso é verdade que eu estou falando, né? O Felipe interessa a descrição do dado, que eu acho que esse é o ponto, né? Olha, o dado é esse. Olha, seus exames estão esses, seus parâmetros são esses.
Só que é o seguinte, eu posso te falar, não estou dizendo que você vai morrer, não estou dizendo que você não vai morrer. Estou dizendo o seguinte, eu já tive casos de gente que já morreu. Então, essa visão que eu chamo de descrição, né, o descritivo, que talvez seja o grande ponto que a IT Media compartilha com seus clientes, ele é importante, mas ele não é tudo, né? Mas também o médico do Felipe pegar e falar o seguinte, olha, Felipe, eu vou te falar, cara, você vai morrer. Também não resolve muito, Felipe, não é? Que é assim, o preditivo, né? Beleza, com esses dados aqui vai acontecer isso. O que o Felipe gostaria e o que ele recebeu do médico foi o quê? O prescritivo, né? Cara, olhando seus dados e olhando a tendência, vai acontecer isso. O que você tem que fazer? Faz isso que você não morre. Você vai performar em alto estilo de novo. E hoje ele está na rotina normal. Então, eu acho que esse também, a primeira provocação que eu te faço, Márcio, é assim, né? Dado pelo dado, ele é legal, mas eu acho que assim, o mais legal é o que eu tenho que fazer com ele, né? Que direção que eu tenho de ir, que Exato. ações que eu tenho de tomar. Como você falou, o dado pelo dado, eu tenho um monte de dados aqui, se eu te vendesse Big Data, cada um vai extrair e trabalhar de um jeito, e não necessariamente vai ajudar, né? Pode ajudar ou não, se souber fazer isso bem e se conseguir levar para cada cliente para a sua estratégia. Mas eu tenho a sensação que vender esse dado bruto, tem menos valor. O legal é vender a inteligência que tem por trás desse dado. Isso é possível? Então, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando, não sei se eu comentei com o Rabone, no interior de Goiás, com uma empresa do agronegócio. Então, uma empresa familiar, que vem, assim, o agronegócio está num bom momento, né? Então, assim, o preço das commodities subiram e o dólar também, né? Então, sim, pensa no melhor momento que, como diria, nunca antes na história desse país, né? Então, aquele filósofo, né? Então, o que acontece, né? Eles estão experimentando um momento de alto crescimento e alta performance, menos talvez pela eficiência, né, do processo e mais pela circunstância que pode ou não durar. Mas, assim, nem sempre, o Márcio, talvez eu acho que esse é um ponto aqui de insight, né? O dado ele é fundamental, né, nesse caso. Não dá para você ter uma estratégia de crescimento sustentável ou para pegar esse boom na hora que ele está capitalizado e mudar de patamar, né? Porque às vezes falta para ele, que é outra frente desse trabalho, que é montar a estratégia comercial dele. Porque tem vários parâmetros, né? Isso que eu te falei. Bom, se você vai vender para o Porto de Santos, tem um sentido. Eu não vou pegar a soja e voltar ela, né? Eu tenho que sempre comprar na direção que eu vou entregar, né? A logística não faz sentido. Que direção que você privilegia? Você quer uma soja de alta tecnologia ou de baixa? Então, sim, tem fatores que também eu acho que o IT Media poderia ajudar o cliente a montar essas. Isso tem, às vezes, mais valor que o dado, né? Por quê? Porque você passa Por quê? Porque esse repertório que a gente teve levantando a arena competitiva do estado de Goiás inteiro, então, aqui tem pivô central, aqui tem energia, aqui, cara, assim, bom, beleza, agora eu sei como é que monta. Mas aí eu preciso, igual ao exemplo que eu dei do Felipe, e de novo ele é real, aquele exemplo, eu preciso ajudar ele, beleza, se você quer mudar, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Olha, começa por aqui, monta isso aqui, olha, oportunisticamente você pode montar um armazém nessa região que você vai poder rentabilizar ele muito rápido. São fatores que às vezes a empresa ela não tem, vamos dizer assim, a obrigação. Primeiro, assim, ninguém fala numa empresa que cresce 50% nesse patamar que ela não é capaz, né? Que ela não é bem sucedida. É um exemplo sensacional de performance no momento que a gente vive, né? Não estou dizendo que ela não tenha capacidade, mas o foco dela é uma empresa operacional que faz muito bem a operação, certo? Mas talvez a estratégia, a definição de caminhos, como que eu vou captar pessoas adequadas, como é que eu vou montar time, são outras variáveis, Márcio, que talvez poderia ajudar. Só que isso você tem que dar um passo além do trabalho só de levantamento de dados, né? Por quê? Primeiro, levantar dados, né? Eu posso... É excelente, porque o mesmo dado eu posso vender várias vezes, né? Para muita gente. Excelente, é um produto sensacional, né?
altamente escalável, né? Escalável. Mas talvez o ponto é o seguinte, eu não só tenho dados da indústria, eu falando agora, Sérgio, da indústria do agronegócio de Goiás, né? Eu entendo como que captura mais valor nessa indústria. Isso tem muito mais valor que o mapa, concorda? Porque o Sem mapa, dúvida. pelo mapa, ele vai se virar. O cara é bom, sabe? O cara é muito talentoso, um cara jovem lá, ele tá mandando muito bem. Ele vai, talvez com o mapa, que acho que é um ponto que eu queria fazer uma provocação para você e para o Rabone, que é assim, o mapa pode ser que sirva para ele confirmar as certezas dele. E não vai ajudar muito. Fala assim, cara, eles vão investir em tal tecnologia, né? Vamos pensar no IT-Media, né? Ah, vai vir o 5G, os caras vão fazer leilão, tem uma tendência disso. Ele acredita naquilo, às vezes ele quer só o dado para provar a tese dele. Ele não quer o dado para montar estratégia. Então, sim, esse é um fator. Então, o dado pelo dado, eu acho que ele tem menos valor, as pessoas vão comprar muito mais para fundamentar as decisões que ele tomou sem suporte metodológico, vamos dizer assim, do que direcionar uma decisão ou montar uma estratégia. Eu estou me colocando no lugar do pessoal da IT Media, né? Eles têm a oportunidade não só de entrevistar essa turma, mas nos eventos, né? De conviver com as pessoas, sabe o seguinte, o Eduardo Rabone, cara, ele saiu dessa empresa e foi para outra. O que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer com essa outra empresa. Que eu sei como é que o Rabone pensa, eu sei como é que ele atua, eu sei como é que ele decide, o que ele compra. Qual que é a linha? Esse negócio não está na pesquisa. A pesquisa é só lá, Eduardo Rabone respondendo, né? Agora, esse entendimento da indústria... Aí você cruza o procedimento daquele cara, né, daquele personagem, com o perfil da empresa e fala, poxa, essa empresa não compra banco de dados, o Rabone é fã de Oracle. Fala, olha, putz, isso aqui vale milhões, essa informação vale milhões. Exatamente. O lead vazio não vale nada, né? Faz o Rabone, entrevistei o Rabone, mas o Rabone estava na empresa, agora o Rabone nem está nela mais, já está em outra, né? Então, eu acho que esse arcabouço, então, isso é o que eu chamo de dado Rabone não estruturado, né? Porque o dado estruturado é a pesquisa tabuladinha que você compara os 88 itens de todo mundo, bichão. E aí, nem sempre a gente sabe que se depois da 40ª pergunta o cara está respondendo para terminar ou de fato investindo o tempo dele. Mas aqui é o que eu chamo de dado não estruturado. Então, assim, que insights que eu tenho que ninguém tem, porque não é comprar dado, né? É entender comportamento. Então, fala, cara, eu convivo, né? Quanto tempo que... 20 e poucos anos que esses caras fazem esse evento já, não é? Mais de 20 anos. Eu acompanho, assim, mais de 20 anos. Então, assim, eles sabem, cara, eles viram o Rabone evoluir enquanto CIO. Eles viram o Rabone, as movimentações dele, viu como que as apresentações que o Rabone fez, sabe? Então, sim, cara, ele conhece. Então, eu acho que, assim, primeiro, o que eu faria, né? Eu faria o banco de dados não estruturado, né? Cara, vamos entender como cada CIO desses caras aqui se comportam. E aí, lembra do Felipe de novo, né? O preditivo. Cara, Rabone foi para lá, esse cara vai trocar por Oracle. É certeza, assim, esse é o movimento esperado do Rabone. Rabone é um cara que alavanca crescimento, ele vai comprar muito, ele vai desenvolver muito projeto, vai contratar muita... Esse é o esperado do movimento do CIO, né? Eles falam, e essa pesquisa e esse estudo é feito com as 1.000 maiores empresas do país. A gente sabe que essas grandes empresas têm uma estrutura enorme na área de tecnologia, tem um grande CIO, um alto executivo, e depois embaixo tem uma estrutura enorme para poder cuidar da parte de infradesenvolvimento, experiência do cliente, enfim. As empresas, existem muitas empresas médias, ou até pequenas, mas muitas empresas médias que talvez não tenham uma estrutura tão grande para fazer POC, para analisar todas as tecnologias do mercado para escolher qual. Muitas empresas menores se guiam pelo que estão fazendo as outras, as grandes. Numa escala menor, mas eu conheço grandes empresas que têm equipe de teste que são maiores que toda a equipe de operação de empresas medianas. Tem um laboratório e um data center só para teste. Cara, isso é maior que o meu data center principal, né? E como eu não tenho essa estrutura, eu me guio no que esses caras fazem.
Aí tem um ponto importante que é, tudo bem, eu coleto esses dados, eu posso vender para as 1000, eu posso vender para os fabricantes, mas eu também posso penetrar nesse mercado menor. Qual a sua opinião? Qual a opinião de vocês, né, sobre isso? Não, eu concordo demais, sabe? Eu vejo o seguinte, né? Existe, né? E é muito onde eu atuo hoje, sabe? Eu comentei isso com o Rabone, né? Tem uma série de empresas que elas são invisíveis para essas grandes, sabe? Só que são empresas iguais que eu estou te falando, cara. O cara fatura 3 bi, bicho. Você está entendendo? Não está mal, né? Assim, fosse 3 bi... Então, você acha que esse cara está no radar dessas grandes empresas de Não, não tecnologia? está. Entendeu? Então, assim, não tá, mas tem uma empresa, sei lá, uma Unimed fatura 800 milhões, cara, e eles não estão no radar, sabe? Porque eles não são empresas de tecnologia, eles são empresas de serviço, né? Uhum. Então, só que essas empresas, cada vez mais, a tecnologia passa a ser habilitador, né? Por exemplo, você pega um Unimed, se não está tudo funcionando, o cara não consegue fazer uma consulta, um exame, o cara morre, né? Simplesmente. Então, assim, cada vez a tecnologia passa a ser mais crítico, né? Então, eu concordo com essa tese e eu queria fazer um paralelo aqui de o Rabone e eu tivemos a experiência de trabalhar muito com Gartner. Gartner é uma Uhum. chancela importante, são analistas que vieram da indústria de maneira geral, como o Rabone, como eu, que entendem do negócio, né? E mais o Rabone do que eu, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, que entendem do negócio, chega lá e fala assim, cara, eu vou aconselhar, vou te ajudar, vou te direcionar, vou te trazer estudos que a gente faz de tendências para os executivos suportarem as decisões. Então, porque uma questão é o seguinte, eu, enquanto executivo, falo assim, cara, eu estou recomendando a gente comprar essa solução por isso, por isso, por isso. A outra coisa é falando o seguinte, cara, o Gartner falou que esse caminho é o melhor. Eu tive uma oportunidade de viver algumas coisas na minha vida e, assim, eu vejo que isso também tem muito valor para o executivo. E daí não é da empresa grande, então agora eu estou indo para a sua tese, né? Das invisíveis ali, que precisam. Uhum. Também tem que convencer pessoas a assinar o cheque, né? Mas é o seguinte, de maneira geral, ninguém, né? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de implantar SAP, né? Então, todo mundo fala assim, puxa, vai gastar mais do que você imagina, vai ser sofrido e o final vai dar tudo certo. Mas, assim, o caminho é sofrido, né? A gente se prepara para o pior, né? É a melhor, vamos dizer, sistema do mundo, alemão, né, Rabone? Nós temos origem nessas indústrias aí, mas tudo bem, né? Mas você já espera. Você já viu algum CIO ser demitido porque implantou esse CIO e deu tudo errado? Não. Porque o cara está implantando a melhor tecnologia do mundo, todo mundo, cara, indústria de óleo e gás, SAP tal, em agronegócio, SAP tal, é telco, SAP tal, é finança, é a versão tal do SAP. Então, existe um conforto que a alta administração de tecnologia tem, dizendo o seguinte, cara, eu não... E, por outro lado, se o Rabone, enquanto CIO, toma uma decisão para uma empresa, uma startup, que seja, né, Rabone, e dá 10% de dor de cabeça. Compra o RP da Sankia, né? Compra o RP da Isso, que dá Sankia de 10% Uberlândia. de dor de cabeça, num custo muito menor, 10% do custo, 10% dos problemas que a SAP vai dar, né, e da adoção dele, o Rabone está na rua, bicho. Assim, Rabone, como é que você contratou esses caras, bicho? Os caras pequenos, os caras não têm história. O Rabone está demitido. Por quê? Porque, então, assim, esse conforto de sustentação da decisão do CIO, mas ele é muito importante. Porque ele fala o seguinte, ele decide para aquilo que não saca, porque não é, o Rabone não vai perder o emprego nessa empresa, né? Ele vai ser banido do mundo corporativo. Assim, cara, o cara foi lá e fundou a empresa porque ele tomou a decisão, contratou uns pica-pau lá e não contratou esse AP, mesmo sabendo que ia dar problema. Então, assim, existe uma questão do conforto da sustentação técnica, alguém dizendo o seguinte, cara, a decisão sua, por mais que ela seja dolorida, e ela vai ser, é a melhor decisão. Assim, o cara tem tempo para estudar, para preparar, o cara tem outra pauta, né? Então, assim, poderia sim ser uma empresa que dê essa segurança técnica, né, de conduta e decisão, e uma chancela, né, fala assim como o Gartner, e o Gartner é muito bom de eventos também, né, assim como a Intermídia. Então, o Gartner faz isso muito bem. Ele consegue trazer gente, conectar conhecimento, mostrar tendências, que não está tão longe do chassi que a Intermídia faz, né, que é trazer gente, discutir tendências, apontar direções, né.
Só que eles pegam isso depois e criam os produtos, né, Rabone? Que assim, fala, cara, e era uma baba, era um valor quase que obsceno que a gente pagava para ter um cara para chamar de seu. Mas te dava uma segurança muito grande, né? Então, é outra ideia que pode ser proposta para a IT Media, é criar esses tutores, esses caras que são especialistas na indústria, que possam suportar, dizendo o seguinte, cara, quem está falando isso é a IT Media. Então, assim, putz, esses caras manjam, os caras conhecem essa turma, né? Então, esses caras estão dizendo, eu vou atrás, né? Porque poderia ser uma ideia, tu pegar o middle market com outro produto, né? Mas se posicionar como chancela, entendeu? Porque isso fala assim, cara, esses caras falaram, esses caras têm autoridade, né? Porque a autoridade você já tem, né? Porque vocês já falam com essa turma, vocês se relacionam, os caras respondem 60% respondem pergunta, assim, você tem autoridade. Agora, como transformar essa autoridade em dinheiro, né? Em negócio, em produto, né? E vocês que estão assistindo a gente, gostaram? Bacana, né? Surgiram aqui vários insights. Se você também tem algum insight, manda para a gente, comenta, coloca no comentário. Fiquem bem e até o próximo capítulo. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netscope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo, de toda essa jornada? É importante para a gente saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você está pensando, se isso está sendo válido, se está agregando para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.